Hoje, 11 de julho de 2013, repercute nos jornais ainda a notícia referente a Edward Snowden, o espião americano, ex-espião americano que está no saguão, uma espécie de zona grídia do aeroporto de Moscou, esperando que alguém ou alguma nação lhe ofereça um visto para que possa esconder-se e escapar à sanha do FBI, da CIA e outros órgãos de segurança norte-americanos, órgãos estes que querem o ex-espião para processá-lo e condená-lo por violação de segredos. Aquilo provocou uma repercussão diplomática mais ou menos séria no país. Diz a presidente da República e dizem os outros órgãos do Poder Executivo e da inteligência que não sabiam que isso acontecia. Sabiam sim. Isso miseravelmente já acontecia lá nos idos de 1998. O cronista escreveu um livro naquela época, Dolores, que é a história de uma boliviana presa aqui, com uma intriga internacional referente a tráfico de cocaína. Esse livro já está esgotado, mas lá, naquele romance, o cronista já denunciava que havia em São Paulo, inclusive, um aparelho norte-americano, aparelho que se chama, é um conjunto de pessoas dedicadas, tais pessoas, à obtenção de algum resultado. Havia um aparelho aqui em São Paulo, dedicado a interceptações telefônicas, ambientais, etc. Tudo, obviamente, em contato com os órgãos de informação brasileiros. Então, essa zanga não é autêntica, não. Já se sabia disso. O que acontece é que, às vezes, o interceptador convidado extrapola os limites e começa a espionar os hospedeiros. Daí é que os órgãos de inteligência brasileiros ficam muito zangados, porque os limites foram ultrapassados. Isso acontecia domesticamente quando o Ministério Público, lá em Presidente Prudente, contratou ou obteve o assentimento de cerca de 40 policiais militares para fazer interceptações rotineiras, habituais. E o Ministério Público está admitindo abertamente que tinha esse sistema de espiolagem doméstica, a saber o que acontece com os brasileiros ou cidadãos postos sob suspeita. Imagine-se, nessa última hipótese, se um dos colaboradores do Ministério Público, lá em Presidente Prudente, se arrepende e começa a delatar os segredos obtidos naquela casa-mata, mantida ainda, quem sabe, pelo Ministério Público lá naquela cidade do estado de São Paulo. Essa criatura, depois de delatar os companheiros, poderia, quem sabe, homiziar-se no aeroporto de Presidente Prudente, se e quando lá houver campo de aviação, a saber quem poderia obter uma possibilidade qualquer de garantia de que tal criatura pudesse contar aquilo que sabia sem grandes resultados demeritórios. Essa questão correspondente à interceptação telefônica e ambiental precisa ser enfrentada com muita sinceridade e autenticidade. Não é para a Presidente da República ficar zangada, não, porque nós, brasileiros, temos esse sistema de interceptação, e esse sistema de interceptação que nós mantemos inclusive conveniados com as empresas ou com a empresa que produziu esse instrumental diabólico, porque os computadores, evidentemente, precisam de manutenção constante e a experienciação de terceiros no sentido de movimentação daquele aparelhamento, tal experienciação precisa ser devidamente assediada e precisa ser devidamente submetida a aconselhamento do fabricante. Nós temos, portanto, milhares de segredos obtidos à custa da violação da intimidade dos nossos cidadãos. O que nós poderíamos fazer, quem sabe, era fingir que estamos zangados e obter
ou promover o lançamento de um satélite só nosso, para que os nossos vizinhos norte-americanos, que aliás não se desculpam, não possam saber o que acontece conosco. E tenho dito,